Olá pessoal, vamos para o nosso quarto vídeo falando de razões trigonométricas na circunferência. Nesse momento estamos falando do seno. Como é que eu identifico, como é que eu reconheço, como é que eu defino o seno, né, na circunferência trigonométrica. Né? Bom, o que eu vou fazer agora? Nós vamos falar, então nos vídeos anteriores, no primeiro eu fiz uma revisão, no segundo e no terceiro eu defini para vocês o seno na circunferência trigonométrica. Como é que eu reconheço ele, né? Então, o seno de um arco cuja extremidade está no primeiro quadrante, depois no segundo, depois no terceiro, no quarto. Depois, quando o arco mede 90, 180, 270, 360 e assim por diante. Agora, pessoal, eu vou falar dos arcos notáveis, certo? Eu vou colocar aqui, né, seno dos arcos notáveis. Arcos notáveis, né, pessoal, são notável aquilo que está em destaque, aquilo que aparece bastante. Né? Também já falamos bastante sobre isso. Então, seno dos arcos notáveis da primeira determinação. A primeira determinação positiva, tá? Nem vou escrever aqui, porque eu posso falar também da determinação negativa, ok? Então, seno, então, repito, nos vídeos anteriores eu defini para vocês seno, né? Como é que eu reconheço, como é que eu enxergo o seno no ciclo trigonométrico, e agora vamos falar dele dos arcos notáveis, certo? Então, para isso eu vou desenhar a circunferência trigonométrica, centro da circunferência, ok? Então, aqui, onde tudo vai acontecer. Para isso, eu vou desenhar os dois eixos. O vertical, que é o eixo dos senos, agora a gente já sabe. E o horizontal, que por enquanto estamos apenas chamando de eixo X, eixo das abscissas, né? O eixo OX, ponto O, X, Y. Então, o eixo Y, ou o eixo OY, é o eixo dos senos, tá? Então, aqui está o nosso eixo dos senos. Tranquilo? Então, nós já sabemos que aqui é o ponto A, que é o ponto de origem dos arcos. Então, pessoal, agora nós vamos falar o seguinte, dos arcos notáveis, 30, 45, 60, 90, que eu já falei, 120, 135, 180 e assim por diante. Ou seja, aquele ponto P, que representa a extremidade de um arco agora, aquele ponto P, ele determinou um arco cuja medida é notável, tá bom? Tá? Claro que eu não vou medir, a gente vai por intuição aqui. Então, vamos imaginar que o ponto P esteja aqui, determinando, portanto, um arco de 30 graus. Então, vou colocar só 30 graus aqui, tá bom? Então, significa que esse arco aqui mede 30 graus, certo? Significa, portanto, que este ângulo aqui mede 30 graus, certo? Qual é o seno do 30 graus? A ideia é sempre a mesma, né, pessoal? Você pega ele, projeta aqui, certo? Então, vai cair onde? Aqui. Então, aqui está meu ponto N. Significa que essa medida aqui é o seno de 30. Claro que no meu desenho, pessoal, está um pouquinho forçado, não estou medindo nada, mas você pode perceber, mais ou menos, que esse ponto N está na metade do raio. Por isso que, inclusive, nós já sabemos que seno de 30 graus é igual a quanto? Meio. Isso, tá? Bom, então seno de 30 é igual a meio. Aí, pessoal, alinhado com 30, nós temos quem? O 150. Gente, tudo que nós falamos do ciclo trigonométrico, eu não posso ficar falando antes de sair do lugar. Tá? Então eu já acabo esmiuçando muito. Então eu tenho que tomar algum cuidado, senão a gente só vai revisar e não sai do lugar. Então, quem não entendeu o ciclo trigonométrico, por que aqui está 150, por que eles são simétricos,
tem que assistir as videoaulas anteriores. Tá tudo lá no Google Classroom, ok? Vamos lá então. Então, 150 e 30 estão alinhados, então eles vão ter o mesmo seno. Ó. Essa medida aqui é a mesma. Ó. O ponto N é a projeção do 30, como também a projeção do 150. Ok? Por que eu sei que aqui é 150? Porque aqui não subiu 30. Então, se daqui até aqui tem 30, daqui até aqui também tem 30. Porque isso daqui, essa linha aqui, é paralela a essa. Então, se aqui eu tenho 180, volto 30, chego no 150. Ou seja, pessoal, seno de 150 graus também é meio. Aqui não vai ficar na sequência, tá? Vai ficar numa outro tipo de sequência, numa lógica. Eu vou formar aquele quadrilátero aqui, ok? Tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os 50, ó, os 150, eu vou fazer isso aqui. Lembra desse fato? Então, ó, daqui até aqui não tem 30, daqui até aqui tem quanto? 30 também, porque eu fiz uma projeção desse ponto aqui, ó. Ok? Observem que, pessoal, deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Vai ficar muito feio. Deixa eu fazer isso aqui. Ah, então, 180 mais 30 dá o quê? 210 graus. Observem, pessoal, olha só o que vai acontecer aqui, ó. O 30 e o 210, eles estão alinhados com o centro. Então, eles são simétricos. Vamos lá. 150 é simétrico do 30 em relação ao eixo vertical. 210 é simétrico do 30 em relação ao centro. Lembra esse detalhe aqui? Ó, estão alinhados com o centro. Então, essa linha aqui que eu tracei, que é uma referência para a gente, ela serve de uma alavanca. Ó. Subiu 30, desceu 30. Então, 180 mais 30, 210. Só que o seno de 210, quando eu projeto ele aqui no eixo dos senos, vai estar aqui, ó. Então, aqui vai estar meu ponto N. Mas, raciocina comigo, eu não disse que o ponto N e o ponto, que é o extremo do arco, não estão sincronizados? Então, se aqui deslocou 30, aqui não subiu meio, que agora já sei que sendo de 30 é meio, então subiu o quê? Meio, ó. Isso aqui mede o quê? Meio. Ora, esse ponto, quando estava aqui, ele não deslocou 30 também? Então, esse aqui desceu o quê? Meio também. Então, aqui é o quê? Meio. Só que é meio o quê? Negativo, porque é meio para baixo. Essa medida é igual a essa, só que aqui é positivo, aqui é negativo. Então, ó, seno de 210, que é simétrico de 30 em relação ao centro, tem o mesmo valor, o tamanho do segmento é o mesmo, só que ele é negativo. Então, a medida algébrica dele é negativa. E o 30 e o 150 também é meio, só que ele está definido acima de zero. Tranquilo? Agora, se você pegar o 230 e procurar lá no quarto quadrante o simétrico dele, você vai achar quem? 330. Aí você fecha aquele famoso quadrilátero. Ó. Então, veja. 30 tem seno isso aqui. 150 tem seno isso aqui. 210 tem seno isso aqui, só que para baixo, então é menos meio. 330 tem seno, que é essa medida aqui também. Ok? Então lá, 30 e 150 tem o mesmo seno. 30 e 210 tem senos opostos. Aqui é meio, aqui é menos meio. E 210 e 330 tem senos iguais, porque são simétricos em relação ao eixo vertical. Portanto, vou concluir que aqui o seno de 330 também é igual a menos meio. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, para não ficar muito poluído ali, eu vou falar agora do 45 e dos múltiplos do 45, tá bom? Vou fazer outra circunferência. Vem aqui. Outra circunferência trigonométrica. Deixa eu pegar aqui. Então, nossa circunferência, por enquanto, não é trigonométrica.
Vou traçar o eixo vertical. Vou traçar o eixo horizontal, né? O nosso eixo das abscissas. Esse aqui é o eixo Y, que é o eixo dos senos. Tá? Esse aqui é só o eixo X, por enquanto não estamos explorando ele, ok? Então a gente sabe que é o ponto O, que é a origem dos arcos. Eu vou pegar agora a extremidade do arco exatamente aqui no meio. Então aqui está meu ponto P agora. Só que o ponto P é a extremidade de um arco de 45 graus. Acho que eu subi muito ele aqui, pessoal. Peraí. Ok? 45 graus. Então ficou bem no meio de 90, ok? Então significa que esse ângulo aqui mede 45 graus. Bom, qual que é o seno dele? Então vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar ele e vou projetar aqui no eixo do seno. Está aqui a projeção dele, a ordenada dele. Então aqui está meu ponto N. Então o seno dele é isso daqui, ó. Certo, pessoal? Ok? Então, essa medida aqui agora a gente já sabe, porque isso aqui é o seno do 45, pessoal. E o seno do 45 graus, quem é? Raiz de 2 dividido por 2. Tranquilo? Então, isso daqui mede raiz de 2 dividido por 2. Eu não falei que seno é um número real que representa a medida do segmento ON? Agora eu sei falar quanto mede isso aqui. Porque agora eu defini a medida do ângulo. Ele mede 45 graus. E sendo 45 graus, a gente já sabe que é raiz de 2 sobre 2. Ou seja, isso daqui mede raiz de 2 sobre 2. Então, mesmo que é raiz de 2 sobre 2? Raiz de 2 sobre 2 é um número irracional, então não tem uma medida exata. Se você quiser uma medida aproximada, você faz. A raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Divide por 2 vai dar 0,70 alguma coisa. Ou seja, isso aqui vai medir 0,70, 0,7. Daqui até aqui não mede 1, então daqui até aqui mede 0,7. Ou seja, isso aqui vai ser aproximadamente 70% do raio inteiro. Ok? Bom, e quem é que está no segundo quadrante que tem o mesmo seno? 135 graus. Por quê? Porque eles estão alinhados. Como é que eu sei, professor? Então lá, daqui até aqui não tem 45, então daqui até aqui tem 45, senão não ficam alinhados. Então eles são simétricos em relação ao eixo vertical. Então qual é o seno do 135? Ora, o mesmo, ó, o ponto N vai ser o mesmo. Então seno de 135 graus, pessoal, também é raiz de 2 sobre 2. Tranquilo? Ok? Está um pouquinho escuro aqui, né? Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Vamos lá? Deixa se melhorou ou atrapalhou. Agora eu vou descer aqui, eu vou fazer a projeção do 45, eu vou lá no terceiro quadrante, ó. Que vai cair bem num ponto no meio aqui também, certo? Formar aquele quadrilátero, ó. Ou seja, eu encontrei aqui no terceiro quadrante um cara que é simétrico ao 45 em relação ao centro. Quem é que está aqui? 225 graus. Pessoal, estou falando em grau, mas tudo vale para radiano também, ok? Tá? Por que aqui é 225? Daqui até aqui tem 45, e você caminha 45, significa que esses dois pontos ficam alinhados. Os extremos ficam alinhados verticalmente. Então, o que esses dois arcos são? Simétricos em relação ao centro. E arcos simétricos em relação ao centro têm senos opostos. Se um é negativo, o outro é positivo. Então, se eu projetar aqui no eixo do seno, meu ponto N vai estar aqui, significa que esse ON é igualzinho esse ON aqui, pessoal. Porque eles estão sincronizados. Aqui não subiu 45? Então, o N subiu raiz de 2 sobre 2. Aqui também não desceu, aqui, ó, o arco, né? O arco também não subiu 45 aqui, ó. De 180 não foi para 225. Então, o N desceu também raiz de 2 sobre 2. Okay? Então, óbvio que essa medida aqui
é igual a essa medida aqui. Só que aqui é negativo, menos raiz de 2 sobre 2, porque está abaixo de zero. Tranquilo? Então, seno, pessoal, de 225 graus é menos raiz de 2 sobre 2. Tranquilo? E aí você já vai concluindo. É natural. Se o arco pertence ao primeiro quadrante e ao segundo, o seno é positivo. Se o arco está no terceiro ou no quarto quadrante, o seno é negativo. Isto vem naturalmente, não é coisa que se decora. Bom? O terceiro quadrante não começa depois de 180? Então, se entrou no terceiro quadrante, o ponto N ele deslizou aqui para baixo. Então, ele é negativo. A medida dele é negativa. Tranquilo, pessoal? E aí, eu vou lá no quarto quadrante procurar um cara que esteja alinhado com 225, que é simétrico a ele. Ora, 225 mais 45 dá 270. 270 mais 45 vai dar 315 graus. Aí eu fecho o quadrilátero do 45, ó, tá? Então, seno de 315 graus também é menos menos raiz de 2 sobre 2. Ok, pessoal? Porque eles estão alinhados, eles são simétricos, tá? Então, vou repetir, tá? Arcos simétricos em relação ao eixo vertical têm o mesmo seno. Arco simétrico em relação ao centro tem senos opostos. Tranquilo? Tá? Pois eu vou trabalhar um pouquinho essa ideia aí. Tá? Deixa eu fazer uma consideração aqui, pessoal. Aqui não tem, por exemplo, o arco de 20 graus? Eu não sei quem é o seno de 20 graus, porque 20 não é um arco notável. Mas de uma coisa eu sei. O seno de 20 graus, então meu ponto N estaria aqui, seria essa medida aqui, concorda? Também não sei quanto mede isso aqui. Mas de uma coisa eu posso afirmar. O seno de 20 não é essa medida aqui? E o seno de 45 não é essa medida aqui? Então o que eu posso afirmar? Que seno de 20 graus é menor que o seno de 45 graus, concorda? Mesmo não sabendo que seno, o valor de 120, ó. Mas está aqui, ele está definido abaixo, né, o ponto N, que representa aqui a projeção do arco de 20 graus, fica abaixo do ponto N, que representa a projeção do arco de 45 graus. Então, é óbvio que essa medida aqui é menor do que essa medida aqui. Posso até destacar ela aqui, ó. Isso daqui é o seno, é o segmento que representa o seno do 20. E tudo isso daqui é do 45. Então é óbvio que isso aqui é menor do que esse. Então eu escrevi, ó, seno de 20 é menor que seno de 45. E daí dá para você tirar um monte de conclusões. Tranquilo? Bom, pessoal, vamos agora falar dos arcos de o notável de 60 ou dos múltiplos de 60, tá bom? Então eu vou fazer aqui uma outra circunferência trigonométrica, tá? Para não poluir muito aquilo lá. Então aqui é a nossa circunferência. Esse espaço aqui acho que é suficiente. Ok, pessoal? Então vou traçar aqui o meu eixo vertical, para eu ter a circunferência. Nossa, ficou bem fora, mas não vou. E o meu eixo horizontal, ok? O espaço aqui diminuiu agora. Aqui está meu ponto O, aqui está meu ponto O, meu eixo X, meu eixo Y, que é o eixo dos senos. Tranquilo? Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar um arco notável do primeiro quadrante, que é os 60 graus, né? 30, 60, aqui tá bom. Ok? Então, 60 graus significa, portanto, que esse ângulo aqui mede 60 graus. Tranquilo? Bom, pessoal, qual é o seno do 60? A mesma ideia. Você pega e faz a projeção dele aqui, ó. Ok? Então, aqui vai estar o meu ponto N. Então, o seno dele é isso aqui.
Quanto mede isso aqui? A gente sabe. Não é 60 graus. E o seno de 60 é o quê? Raiz de 3 dividido por 2. Ok? Então, significa que o segmento ON mede raiz de 3 dividido por 2. Exatamente raiz de 3 dividido por 2. Ele é um número irracional. Não tem valor exato, mas do jeito que eu expressei, é raiz de 3 dividido por 2. Aproximadamente, raiz de 3, 1,73 divide por 2 vai dar 0,86 por aí. Significa que isso aqui mede 0,86, certo? É como se fosse mais ou menos isso, pessoal. Ó, a formiguinha deslocou daqui até aqui. Se ela deslocar o raio inteiro, ela ganha R$1. Só que se ela deslocou daqui até aqui, então ela não vai ganhar R$1, vai dar 0,86 aproximadamente, ou seja, 86 centavos. Tranquilo? Tá? Então, para você ter uma ideia da medida, ok? Então, significa que seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Vocês perceberam, pessoal? 30 graus, ó, era a metade. 45, subiu, né? Aumentou. Então, deu o quê? Aqui em cima já, ó, raiz de 2 sobre 2. 60 graus, está mais para cima, né? 30 está aqui, 45 aqui, 60, ali, aumentou. Tranquilo? Então, mede raiz de 2 sobre 2, porque isso nós já sabemos, tá? Aí, eu vou fazer o seguinte, vou pegar o 60 e vou achar lá no segundo quadrante o simétrico dele, que é quem? 120, claro, estão alinhados. Por que eu sei que é 120? Não falta 30. Aí você caminha mais 30, ficam alinhados. 90 mais 30, 120, porque aqui é 90 graus, concorda? Então, qual que é o seno de 120? O mesmo de 60. Então, ó, seno de 120 graus igual a raiz de 3 sobre 2 também. Tranquilo, pessoal? Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou lá no terceiro quadrante. Você pode tanto fazer assim, pessoal. Você pode fazer isso aqui, ó. Você vai encontrar o simétrico do 60 lá no terceiro quadrante, ó, em relação ao centro, tá? Ou você pode fazer isso aqui, ó, dá na mesma, ó, tá no mesmo lugar. Quem é? 240. Pessoal, a história da alavanca, ó. Subiu 60, desceu 60. 180 mais 60, 240. Desceu, pessoal, é a forma de falar aqui, tá? Na verdade, aumentou, porque era 180, aumentou 60, chegou no 240. Eles não ficam alinhados em relação ao centro? Então, se o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o seno de 240 também é raiz de 3 sobre 2, porém negativo, porque ele fica definido aqui, ó, o ponto N onde que veio aqui, ó, negativo. A medida é a mesma. De 0 a 60, subiu raiz de 2 sobre 2. De 180 a 240, desceu raiz de 2 sobre 2. Tranquilo? Agora eu vou lá no quarto quadrante, procurar o simétrico dele, tá aqui, que é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó, ficou um pouquinho aberto aqui, tá? Quem que eu vou ter aqui? O 300 graus, certo? Ficou meio torto aqui, né, pessoal? Deixa eu corrigir aqui, muito feio. Então, aqui está o meu 300 graus, certo? 240 mais 60, 300. 240 mais 30, 270. 270 mais 30, 300. Então, qual é o seno de 300 graus? Seno de 300 graus também é menos raiz de 3 sobre 2. Então, vocês não vão ficar decorando essas coisas. Vocês vão ficar loucos, vocês vão entender. O que vocês precisam saber é o seno do 30, 45 e 60. Depois você vai entender a questão da simetria. Seno, tá? Simétricos em relação ao eixo vertical, tem mesmo seno. Ó. 60 e 120 tem mesmo seno. 240 e 300 tem o mesmo seno. Simétricos em relação ao eixo, ao centro, tem senos opostos. Qual que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Qual é 240? Menos raiz de 3 sobre 2. Estão alinhados em relação ao centro.
Ó, 120 e 300 são simétricos em relação ao centro. Então, esse seno é positivo, o seno desse é negativo. Mas o valor, o módulo é o mesmo. Tranquilo, pessoal? Tá? Eu posso afirmar, vocês vão ver muito essas questões, ó. Seno de 60 graus é igual ao seno de 120. Eu não estou dizendo que o ângulo que mede 160 graus é igual ao ângulo que mede 120. Falando que as medidas são iguais. Claro que são ângulos e medidas diferentes. Eu estou falando que os senos são iguais. Tá? Eu posso afirmar, ó, seno de 60 graus. Eu vou até escrever diferente aqui, ó. Fica melhor um pouquinho, ó. Seno de 240 graus é igual ao seno de 60? Não. É o oposto. Então, vai ficar menos o seno do 60. Ó. Ok? Ó. Seno de 60 não é meio. Seno de 240 é o oposto do meio. Então, fica o quê? Menos meio. Tranquilo, pessoal? Então, eu mostrei para vocês como é que eu entendo o seno. Eu falar do cosseno, não chegamos no cosseno. O seno de ângulos notáveis, ou de arcos notáveis, cuja extremidade está na primeira determinação. Né? A medida desse arco ainda está na primeira determinação. A primeira determinação termina quando completa a volta. Se ele continuar rodando, ele entra na segunda determinação, como também já estudamos essa parte aí, tá? Então, só para reforçar aquela questão de novo, ó. Vamos imaginar, aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, o arco de... Deixa eu pegar aqui um arco que está bem próximo do centro. Vou pegar aqui 190 graus, ok? Pergunta, se eu fazer uma pergunta, vou dar um tempinho ou não vou dar um tempinho, você pausa o vídeo e tenta responder. O seno de 190 é esse pedacinho aqui. E o seno de 240 esse pedacinho aqui. Pergunta-se, quem é maior? O seno do 190 ou o seno do 240? Quem é maior? Responderam? Então, pessoal, vamos lá. Seno de 190 é isso aqui. Seno de 240 é tudo isso aqui. Só que eu estou no campo negativo, ó. Esse carinha aqui, a medida desse carinha aqui é maior que a medida desse aqui. A medida algébrica. Ó, esse carinha é menor do que esse carinha. Só que o número que expressa essa medida é maior do que o número que expressa essa medida. Porque esse número está mais próximo do zero do que esse daqui. E o número negativo, quanto mais próximo do zero ele está, maior ele é. E o número que expressa o seno de 190 é negativo. Então, ó, seno de 190 graus, eu não tenho a mínima ideia de quem é. Mas de uma coisa eu sei, ele é maior que o seno de 240. Professor, mas 240 é maior que 190? Sim, a medida do arco é maior, mas o seno não. O segmento é menor. O segmento que representa o seno de 190, ele é menor que o segmento que representa o seno de 190. Mas a medida algébrica, não. A medida desse segmento aqui, que é negativo, é maior que a medida desse segmento aqui. O número, né? O número que expressa essa medida, ok? E seno é o número que expressa essa medida. Portanto, seno de 190 é maior que seno de 140. Vocês têm exercícios assim no livro para fazer, por isso que eu estou reforçando. Ok, pessoal? Espero que tenha sido útil. Então, eu terminei aqui o estudo do seno. No próximo vídeo eu venho com a resolução de alguns exercícios e depois vamos estudar o cosseno, que agora ficou mais fácil, porque eu já entendi o seno. E como vocês são espertos e espertas, se esse daqui é o eixo dos senos, o eixo
horizontal, então o eixo X vai ser o eixo onde eu vou definir, eu vou identificar o cosseno. E aí a ideia é a mesma. Ao invés de eu olhar aqui, eu vou olhar aqui. Tranquilo, pessoal? Então, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.